paz do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 10. Livro de Apocalipse, capítulo de número 10. Se você puder, permaneça com a sua Bíblia aberta. Todos acharam? Digam amém. Diz assim: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e a terra, e o que nela há, e o mar e o que nele há, dizendo que não haveria mais demora. Vamos todos dizer juntos isso agora? Que não haveria mais forte. Assentai-vos em nome de Jesus. Meus irmãos, todo mundo sabe que quando João escreveu o livro de Apocalipse, cujo significado é Apocalipsis, revelação, no grego é levantar o véu para ver o que está escondido, a igreja passava por uma tribulação, uma perseguição muito grande. O Império Romano, cruel, ferrenho, cheio de ódio, tinha a intenção de destruir a igreja. E claro, para começar a destruir a igreja, ela tentou destruir os líderes. Mas Roma não entendeu que a igreja é indestrutível. Ninguém consegue destruir a igreja. Quando Jesus disse assim: eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus quis dizer que as maiores potências, seja no céu, seja na terra, seja no inferno, em qualquer lugar, não pode destruir a igreja, porque Ele é a cabeça da igreja. Perseguiram a igreja de uma forma muito cruel. Domiciano, o imperador da época, muito enfurecido. João foi um discípulo que morreu de velhice. Eu fiquei até com inveja aqui, né? A senhora com 103 anos e eu com 50 e pouco. Vou chegar lá, se Deus quiser. João estava com aproximadamente 90 anos de idade.
pelo ódio do império, foi jogado na ilha de Pátimos. Pensou o imperador, até então, quis matá-lo. A história diz que jogaram João dentro de um galão, dentro de um latão de azeite fervente. Ele foi jogado, saiu e não o mataram. Ele não morreu. Porque o crente só morre se Deus permitir. A vida, diz a Bíblia que a nossa vida está escondida nele. E se ele quiser, a gente pode até morrer, mas se ele não quiser, nada acontece conosco. João então foi levado e jogado na ilha de Pátimos, entre as bestas feras, entre animais ferozes. Não podendo matá-lo de uma forma cruel, agonizante, jogou ele na ilha de Pátimos. Mas ao pensar que o imperador queria matá-lo, desterrá-lo naquela ilha, cheia de bestas feras, solidão, escuridão, foi naquele momento de exílio, de prisão, que o céu se abriu para João. A verdade é que a igreja, ela não acostuma andar. A igreja, ela não foi treinada para viver no palácio. A igreja não foi treinada para viver entre as belezas dessa vida. Não, a igreja, ela foi treinada para andar no deserto, viver na tribulação, porque quanto mais a igreja vive na tribulação, na luta, na angústia, ela cresce, ela sobrevive. João então foi levado para aquela ilha e Deus, diz a Bíblia, que através do seu anjo revelou a João as coisas que em breve iriam acontecer. Então, para começo de conversa, tudo que está acontecendo no mundo atual e tudo que vai acontecer não é surpresa para o crente, porque tudo que está acontecendo está registrado aqui. Deus, através do seu anjo, revelou a João. Eu li aqui exatamente o capítulo 10. Mas o que é o Apocalipse para nós? Para muitos é um livro de terror, que produz medo, agonia, desespero. Mas o livro de Apocalipse é a revelação das coisas que em breve hão de acontecer. Mas é muito mais do que isso. O livro de Apocalipse é o livro da bênção. Diz a Bíblia: bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve, e bem-aventurado é aquele que pratica. Bem-aventurado é aquele que guarda as profecias deste livro. Então o livro de Apocalipse é um livro da bênção, não um livro da maldição. Então não precisa ter medo dele. Mas o livro de Apocalipse também é um livro das profecias bíblicas. A Bíblia diz que a igreja tem a unção do santo e sabe todas as coisas. Tudo o que está acontecendo nos dias atuais, e ainda as coisas que irão acontecer, não é surpresa para a igreja, porque está escondida nas profecias bíblicas, e principalmente no livro de Apocalipse. Mas o Apocalipse é muito mais do que isso. O Apocalipse é o livro da vitória. É bem verdade que no momento atual, e em alguns momentos, a gente vê o mal se sobressaindo. Em algum momento a gente vê o mal vencendo. Em algum momento a gente vê o mal tomando todas as camadas da sociedade. Em algum momento a gente parece que percebe que o mal vai vencer o bem. Mas não é isto que vai acontecer. É bem verdade que Deus permite que o mal avance de uma forma aterrorizante, mas o livro de Apocalipse é um livro de vitória.
vitória. Sabe por quê? Porque neste livro o bem triunfará sobre o mal. Neste livro, Jesus vai vencer o diabo para sempre. Paulo disse assim: em breve, o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente. Ele ainda faz alguma coisa, ele ainda produz maldição no mundo, mas vai chegar o momento certo em que Cristo irá derrotá-lo definitivamente. Se você acredita nisso, levante a sua mão para o céu e dê glória ao nome de Jesus para sempre. Enfim, o livro de Apocalipse é a revelação da pessoa de Jesus. Jesus é o eixo central da história. Jesus é o eixo central do livro de Apocalipse. Sem Jesus este livro não seria nada. Quando você abre o livro, no primeiro capítulo, você vai entender João, o anjo dizendo: olha, João, Deus me enviou a você para revelar as coisas que são, as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que em breve irão acontecer. Mas nos primeiros versículos ele mostra a revelação de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? É o verdadeiro e único Filho de Deus, aquele que morreu no Calvário, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. João estava na ilha de Patmos, e a Bíblia diz que ele ouviu uma voz como o som de muitas águas. Quando ele virou para trás, ele viu um ser, e os seus cabelos eram como a branca lã, as suas vestes eram brancas como a luz, sobre o seu peito havia um cinto de ouro, os seus pés eram como latão reluzente, os seus olhos como chama de fogo. Jesus, o Senhor da história, Jesus, o Filho de Deus, ele é o eixo central do livro de Apocalipse. Ele está em todos os capítulos, e a sua estadia, a sua presença é uma presença de vitória. No capítulo 10, cronologicamente, eu não posso dar todas as informações escatológicas, mas você que estuda, você vai entender que no capítulo 10, exatamente, historicamente, dentro de um panorâmica profético, João tem uma revelação da segunda metade da grande tribulação. Mas eu vou deixar isso aqui para cá. Se você quiser informações gerais, né, pastor Fábio, vem à escola dominical que a gente completa as coisas. No capítulo 10, João, ele tem uma visão extraordinária. É claro que ele tem a visão no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6 e 7 e 8. É um livro de visão, é um livro de revelação. Mas no capítulo 10 ele tem algo extraordinário, e que eu faço ler esta noite mais uma vez para a nossa meditação, dizendo assim: eu vi um outro anjo forte. Você que estuda angelologia, você vai entender que dentro de uma hierarquia angelical existem anjos poderosos, existem principados, existem anjos que têm poder sobrenatural, têm poder sobre o fogo, têm poder sobre o vento, têm poder sobre a tempestade. Mesmo os anjos que caíram, Deus não tirou-lhes o poder, eles têm poder. Muito mais os anjos da luz. Mas João no capítulo 10 ele começa a descrever a visão dizendo: eu vi um outro anjo forte. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver a referência de anjo mais de 60 vezes. Os anjos estão presentes no livro de Apocalipse. E você sabe muito melhor do que eu, que os anjos de Deus estão a serviço da igreja. Tem anjos trabalhando agora em nosso favor, tem anjo promovendo o livramento, tem anjo trazendo bênção para nós. Os anjos estão a serviço da igreja. Só que
Este anjo aqui é diferente. Este anjo aqui é algo que chamou a atenção de João. Ele disse: eu vi um outro anjo forte. E qual era a aparência daquele anjo? Como é que aquele anjo se apresentou? João disse assim: olha, eu vi um anjo forte, vestido de uma nuvem. Ele estava vestido de uma nuvem. Nuvem na Bíblia é símbolo da glória de Deus. Nuvem na Bíblia é símbolo da presença de Deus. Pela descrição deste livro, da descrição desta visão, você vai entender que este anjo não era um anjo comum, era um anjo especial. No Antigo Testamento, este anjo apareceu de forma teofânica, porém aqui, ele apareceu de forma figurada. Ele é o próprio Filho de Deus. Deixa eu te lembrar uma coisa. A nuvem está relacionada com a glória de Deus. A nuvem, quando Moisés foi chamado por Deus, a nuvem cobriu o Sinai. Quando Deus foi estabelecer o tabernáculo, a nuvem de Deus estava sobre o tabernáculo. Quando o povo de Israel caminhou no deserto, a nuvem de Deus estava caminhando com o povo. Quando Salomão foi consagrar o templo, a nuvem de Deus estava sobre o templo. Nas profecias de Daniel, ele diz assim: eis que eu vi o Filho do Homem sobre as nuvens. Quando Jesus estava batizando, viu uma voz do céu entre as nuvens dizendo: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Quando Jesus estava acima ao céu, a Bíblia diz que ele foi tomado nas nuvens. E o anjo disseram assim: este mesmo Jesus que viste subir, do mesmo modo ele voltará. Quando você abre o livro de Apocalipse, você vê este anjo, este ser sobre as nuvens. Mas tem um segredo. Você sabia que a nuvem foi algo revelado, reservado para o Filho de Deus? Sabe aquele presente que você reserva ou prepara para o seu filho de uma forma especial, e que alguém quer roubar este privilégio? Quando Satanás tentou roubar o trono de Deus, disse assim: eu subirei até o quê? As mais altas nuvens. Pelo texto bíblico você vai entender que Deus reservou a nuvem como símbolo da glória de Deus para Jesus. E não é à toa que a Bíblia diz que quando Jesus arrebatar a igreja, ele virá sobre as nuvens. Quando a igreja for arrebatada, ele vai encontrar o Senhor nos ares, nas nuvens. Quando ele voltar em glória, ele vai vir sobre as nuvens. Levante a sua mão para o céu. Deus reservou o melhor para nós. Então, quando Satanás tentou ter este privilégio, eu vou colocar o meu trono sobre as nuvens, algo que Deus tinha reservado para o filho, Deus o abateu. Sabe por quê? Porque este privilégio era apenas do Filho de Deus. Mas este anjo está revestido de uma nuvem, como se fosse uma roupa. E João disse assim: sobre a sua cabeça estava o arco celeste. O arco celeste apresenta primeiro lá no livro de Apocalipse, no livro de Gênesis, melhor dizendo, e retrata o quê? A promessa de Deus feita a Noé, dizendo: Noé, eu vou estabelecer uma aliança com você, eu nunca mais vou destruir a terra com água. E quando Deus fechou o pacto, apareceu o arco do Senhor do céu, que nós conhecemos como arco-íris. Este arco apresenta também no livro de Apocalipse capítulo 4, e no capítulo 10 ele volta a retornar. E sabe o que significa este arco? Significa a fidelidade de Deus quanto à sua palavra. É o caráter fiel de Deus em relação às suas promessas. Significa dizer que Deus, ele não falha, ele não erra, e ele é fiel em cumprir as suas promessas. Quantos aqui tem promessa de Deus? Levante a mão.
Deus diz assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Sabe o que Deus está dizendo? Eu fui fiel com Abraão e cumpri. Eu prometi a Isaac e cumpri. Eu prometi a Jacó e cumpri. Eu sou fiel com a minha palavra. O que Deus lhe prometeu se cumprirá. Sabe por quê? Porque Ele é fiel com a sua palavra. Mas João está olhando aquele anjo e ele disse assim: o seu rosto é como o sol, o brilho da presença de Deus. Nenhum ser humano tem condições de olhar para o sol. Nenhum ser humano se compara, pode fixar, pode estar na presença de Jesus por causa da sua glória. Quando Pedro, João e Tiago subiu ao monte da transfiguração, a Bíblia diz que Jesus se transfigurou e o seu rosto ficou como o rosto de um anjo, cheio de glória. Nenhum ser humano é capaz de olhar para ele, de compará-lo, de estar no mesmo nível. Jesus é incomparável. Sua glória não preenche apenas um espaço, não. A glória dele preenche o céu e preenche a terra. Ele é um ser revestido de glória, e a sua glória não tem fim. João está observando que os pés dele é como coluna de fogo. Fogo na Bíblia é juízo, é Deus executando os seus preceitos. É bem verdade. A humanidade aproximadamente, dentro de uma cronologia, dentro de uma matemática, tem 6.000 anos. Durante 6.000 anos, a humanidade tem pecado, tem blasfemado, tem murmurado, tem rebelado contra Deus. E as pessoas, por Deus não julgá-las no momento, e vai aqui um recado: todos os acontecimentos presentes nesse tempo não é resultado da ira de Deus. A ira de Deus está reservada para um tempo oportuno. Sofremos são consequências do nosso pecado. É o pecado que está encarregando e aplacando a sua ira sobre nós, porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então, as consequências que a humanidade está vivendo são consequências imediatas do pecado. Deus ainda não agiu com a sua ira. Deus ainda não julgou o homem como vai julgar. Deus tem a sua ira reservada. Por isso João diz assim: os seus pés são como fogo, símbolo de juízo. João continua a visão. Ele viu aquele ser com o rosto como o sol, vestido de uma nuvem, com os pés como fogo, sobre a sua cabeça um arco. E ele repara que aquele anjo grandioso, forte, põe o seu pé direito sobre o mar e o seu pé esquerdo sobre a terra. Sabe o que significa isso? Domínio, possessão, direito, dominador. Alguém está dizendo que o diabo comanda alguma coisa? Não, não, Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que tem neste mundo pertence ao Senhor. Jesus disse assim: todo poder me dado no céu e na terra. Aleluia. Quando ele escreve a sua carta à igreja de Filadélfia, ele diz: eis que sou aquele que morri, mas revivi, e tenho comigo a chave da morte e da vitória.
Quando aquele anjo coloca o seu pé sobre o mar, significa dizer que ele tem o domínio sobre os mares. Quando ele coloca o seu pé esquerdo sobre a terra, ele domina a terra. Ele é dono de tudo. Foi ele que criou tudo. Ninguém manda mais do que ele. Ele é soberano. A Bíblia diz que o céu é o seu trono, e a terra, escabelo dos teus pés. Sabe o que é escabelo? Vou te dizer. Os reis antigamente tinham o seu trono, e tinha um objeto de madeira que tinha uma esponja, um pano, e ele colocava os pés sobre aquilo, e ali estavam todos os nomes dos seus inimigos. Então quando o rei sentava no trono, ali estavam os inimigos, os reis que eram inimigo dele. Aí ele sentava e colocava os pés sobre o nome dos seus inimigos. Assim é Deus. Ele está sentado no trono e o diabo está debaixo dos teus pés. A terra está debaixo dos teus pés. Ele tem o domínio, ele tem a autoridade, ele é soberano. E mais, o seu reino não é temporário. Ninguém passou para ele o domínio. É por isso que o Apocalipse diz que o seu reino é eterno. Ele é rei desde a eternidade. Mas vamos lá, porque eu ainda não entrei, eu vou entrar na mensagem agora. Vou entrar na mensagem agora. Isso é apenas um pano de fundo. Aí o anjo, ele põe os pés sobre o mar, põe os pés sobre a terra, e ele dá um brado como uma voz de um grande leão, de um bramido de um leão. No livro de Apocalipse ele apresenta como cordeiro, mas também apresenta como leão da tribo de Judá. E aí eu não posso me esquecer de que o mesmo João, no capítulo 5, eu estou lendo o capítulo 10, em que o anjo tem um livrinho na mão, mas no capítulo 5, tem um anjo com um livro selado, com 7 selos, e aquele livro estava fechado, selado, ninguém podia abrir, e nem desatar os 7 selos. Foi quando ele olhou no céu, não tinha ninguém digno de abrir o livro. Quando ele olhou para a terra, viu os patriarcas e os profetas, ninguém tinha capacidade de abrir aquele livro. E aí ele começou a chorar amargamente, copiosamente. E um anjo bradou dizendo: João, João, não chores, porque aqui está o leão da tribo de Judá, que venceu e vai abrir o livro e desatar os 7 selos. O diabo se apresenta como leão, mas ele não é leão. O verdadeiro leão se chama Jesus, o leão da tribo de Judá. Se você acredita nisso, levante a sua mão para o céu. E a sua voz poderosa, missionária Marta, a voz de Jesus não é a voz de um gatinho amedrontado. A voz de Jesus não é de um general que se rendeu à batalha, mas a sua voz é uma voz poderosa, que até os mortos a ouvem. Quando Jesus entrou na cidade de Gadar, tinha um homem endemoniado que ninguém segurava ele. Ele arrebentava as correntes, ele andava gritando nos cemitérios, todo mundo tinha medo dele. Quando Jesus pôs os pés em Gadar, aquele homem veio em direção a Jesus, e sabe o que aquele homem fez? A primeira coisa que aquele homem fez, ele se prostrou diante de Jesus e disse: porque tu vieste nos atormentar antes do tempo? E Jesus disse: sai dele. Sabe por quê? Porque os demônios obedecem à voz do leão da tribo de Judá. Se ele falar, o céu treme, a terra estremece, porque quando ele fala, todos têm que se curvar. E clamou com grande voz, como brama um leão.
E quando ele bramou, ele deu um grito. Antigamente, quando eu era criança, eu não entendia muito. A nossa casa era muito pequena e a gente era tudo pequenininho, muito arteiro. E quando casa que tem muito filho, que no dia que está chovendo e no lugar apertado, você sabe que é bagunça para valer. Sabe o que a minha mãe dizia? Aí dava aqueles trovões assim, né, no céu. Ela falava assim: olha, fica quieto porque Deus está falando. Quem é que já ouviu isso? Não é isso? E não é que os trovões falam mesmo, rapaz? Não é inventação minha, não, é a Bíblia que está dizendo aqui, ó. Ou não é isso que eu li aqui essa noite? Quando aquele anjo bramou como a voz de leão, os 7 trovões falaram. Mas o que eles falaram? Não sei. E não adianta especular. Não adianta querer saber. Não tem um teólogo que possa interpretar isso aqui, porque são segredos de Deus. Agora, quer uma coisa boa? Um dia Jesus estava conversando com os discípulos, e muita pergunta, e curiosidade, crente é curioso mesmo. Mas Jesus falou assim: olha, naquele dia, nada me perguntareis. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem dúvida de alguma coisa, mas quando a gente chegar no céu, todas as coisas nos serão reveladas. Eu não sei o que os anjos, mas aí João, ao ouvir a voz dos 7 trovões, ele pegou a caneta. Aí quando ele pegou a caneta para escrever, ele disse: João, não escreva, não registra o que os 7 trovões falaram. Agora eu sou curioso, né? Quem é que quando chegar aqui no céu vai procurar saber o que eles falaram? Tem tanta coisa para a gente descobrir, irmãos. Tem tanta coisa para a gente descobrir, pastor Ricardo. Não escrevas. E o anjo pôs os seus pés sobre o mar e sobre a terra. Levantou a sua mão direita e fez um juramento. E a Bíblia diz: e jurou por aquele que fez os céus e a terra, pelo céu e tudo que nele há, pela terra e tudo que nela há. O que esse anjo disse? Deixa eu te dizer uma coisa. Pedro escreveu a sua epístola e disse assim: olha, nos dias finais agora, vai aparecer muita gente dizendo assim: olha, mas vocês não estão falando que Jesus ia voltar e até que não volta? Cadê Jesus? Vocês estão falando há mais de 2000 anos que Jesus está voltando e não volta nada, pedindo a razão da nossa esperança. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a promessa da volta de Jesus está sob juramento. E sabe quem jurou? Não foi eu, não foi o pastor Fábio, não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum patriarca, mas quem jurou pelo Deus do céu que ele vai voltar é o Filho de Deus. E eu tenho esperança que esta promessa se cumprirá. Sabe por quê? Porque não é pastor que está dizendo, mas foi o Filho de Deus que disse: eu vou voltar outra vez. Aquele anjo levantou a sua mão para o céu e fez um juramento. A promessa da sua vinda está sobre juramento. Sabe o que Deus disse para Jeremias? Jeremias, o que você está vendo? Disse: eu estou vendo uma vara de amendoeira. A vara da amendoeira ou amendoeira era a árvore era a primeira árvore que gerava fruto na primavera. Quando a primavera começava, ela dava o sinal. Toda vez que a primavera começava, você poderia olhar para a amoreira. Não falhava.
Deus estava dizendo: assim como a amoreira não falha, a minha palavra não falha. Eu velo pela minha palavra, para que ela tenha o seu cumprimento. Quantos aqui tem promessa de Deus? Levante a mão. Deus te prometeu alguma coisa? Feche os seus olhos agora. O que Deus te prometeu não falhará. Deus vai cumprir todas as promessas que Ele te fez. Quando Ele levanta a mão para o céu, coloca os pés sobre o mar e sobre a terra, Ele diz uma palavra sobre juramento. Qual é a palavra? Que não haveria mais demora. Diga para o seu irmão que está do teu lado: não haverá mais demora. Pastor Adriano, não vai demorar. Mas o que é que não vai demorar? O que não vai demorar? Meus irmãos, quem não está percebendo o conflito no mundo, uma desordem total? Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele falou sobre os problemas sociais, falou dos problemas científicos, dos problemas políticos, religiosos, falou de terremoto, falou de sinais no céu, falou de conflitos familiares, falou de guerras, falou de guerrilhas, de conflitos, turbulência social, ódio, ganância, conflito, guerra, desespero, angústia. Tudo isto está se cumprindo. E qual é a mensagem de Deus para nós? Não haverá mais demora. No versículo 7 nós vamos descobrir o que está acontecendo. E o que nele há, disse que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como Ele anunciou os seus santos profetas. Quando eu olho para este texto, a Bíblia fala sobre a ira de Deus, sobre o furor de Deus, sobre as coisas que irão acontecer na terra: peste, fome, desespero, angústia, solidão. Há de se revelar o segredo de Deus. Quais os segredos? Está aqui, anunciado aos seus santos profetas. Se você ler o capítulo 11, versículo de número 15, ele disse assim: tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Qual é a ânsia dos homens? Qual é o desejo dos homens? Qual é a esperança dos homens? Terem paz, terem alegria, terem sossego. Mas nós vivemos num mundo cheio de conflito. Quem é que confia na política hoje? Eu te convido a olhar o mundo político hoje. Não há confiança no mundo político, não há confiança no mundo financeiro, não há confiança no mundo social, e infelizmente não há confiança mais no mundo religioso. O mundo está em perplexidade, o mundo está em desespero. Há pouco tempo a gente ficou preocupada porque estava se falando que a terra ia aquecer muito, mas já tem noticiário, já tem pesquisa, que a terra vai esfriar muito, e muitos irão morrer de frio.
Há uma expectação neste mundo. As pessoas estão vivendo em conflito. E quais os segredos que estão sendo revelados? Irmãos, a gente já não entende mais nada. O errado está se tornando certo. Nós vivemos numa sociedade em que, para olhar para a nossa juventude, é louvável. Muitos jovens dos nossos dias são arquitetos, engenheiros, grandes profissionais, cientistas, homens talentosos. Mas eu lhes pergunto, e no âmbito espiritual? Nós vivemos uma geração escravizada pelos vícios. Nós vivemos uma geração escravizada pela prostituição. Você vai para a cidade de São Paulo, está lá jovens de 13, 14, 15, 17, 19, 20, 30 anos, e não é de classe baixa, não, de classe alta. Pessoas envolvidas nas drogas, na prostituição, em alto desespero. O mundo está sob o domínio do mal. O mundo está em desespero. Os segredos de Deus estão sendo revelados. Quais são estes segredos? O homem anseia pela paz. O homem anseia por alcançar vitória em todos os seus empreendimentos. Quando eu olho para o livro do profeta Daniel, eu vejo o profeta Daniel revelando, interpretando a visão e o sonho de Nabucodonosor. Quando ele olha, disse assim, olha, o rei disse assim, olha, eu vi uma estátua, a cabeça era de ouro, os peitos de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro, e os pés e os dedos em parte de ferro e em parte de barro. Pois bem, Deus estava revelando para ele o sistema do mundo político, a estrutura política do mundo. E aí ele toma os 4 últimos impérios mundiais para mostrar a estrutura do mundo político. E qual é a mensagem? Quando a gente vai construir uma casa, a gente se preocupa com o alicerce, para estruturar o alicerce, porque é ele que aguenta o peso. Não é assim? Só que nesta estátua está ao contrário. A cabeça é de ouro e os pés é de barro e ferro. E a Bíblia diz que o barro, e todo mundo sabe que o barro não se mistura com o ferro. Sabe o que significa isso, diaconisa Leomir? Que o mundo não vai ter união, não tem estrutura. A estrutura do mundo político está frágil. E aí, quando você pega a cabeça de ouro, Daniel disse assim, ele é o reino da Babilônia. O reino da Babilônia teve aproximadamente 75 a 80 anos de domínio. Os peitos de prata era o império dos medos e dos persas, que teve aproximadamente 155 anos de duração. Os quadril era de bronze, o império da Grécia, que chegou a ter 200 e poucos anos de duração. As pernas e os pés de barro simbolizam o império romano. E aí, não teve, juntando tudo, não teve mais do que 1000 anos. E você me pergunta, qual a resposta que esses impérios deram à sociedade? Nenhuma. Qual a resposta positiva que o mundo político produziu para a humanidade? Nenhuma. Mas aí o profeta continua. Ele disse assim, eu vi uma pequena pedra lançada nos pés da estátua. E quando ela bateu nos pés da estátua, ela esmiuçou a estátua em pó. E aquela pedra, que era uma pedra pequena, se transformou numa montanha. E aí você me pergunta o que representa. O mundo lá fora, os homens querem produzir segurança para o mundo, querem produzir paz para o mundo, querem trazer instabilidade para o mundo, mas não conseguem. Sabe por quê? Porque lá no mundo, o mundo não tem resposta para o homem. O mundo não tem saída para o desespero da humanidade. Mas Daniel diz assim, eu vi uma pedra, uma pequena pedra, sem esforço de mão, que bateu nos pés da estátua e quebrou todo aquele sistema.
O que o mundo oferece para os homens, o que o mundo político oferece para os homens, não é nada. Não há esperança neste mundo, não há alegria neste mundo, não há estrutura salvífica neste mundo para o homem. Mas sabe o que aconteceu? Daniel disse assim: a pedra bateu nos pés da estátua, quebrou todo aquele sistema político, e aquela pedra se transformou numa montanha. Sabe o que significa isso? Jesus vai estabelecer o seu reino no mundo, e vai trazer a verdadeira paz para a humanidade. Levante a sua mão para o céu. O mundo se encontra em desespero e sem saída, mas Jesus é a resposta. E ele continua: e os 24 anciões que estão assentados no seu trono diante de Deus, prostraram e sobre o seu rosto adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, o que eras e o que há de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinastes. No mundo atual, os homens anseiam a paz, querem segurança. Os homens estão desesperados. Mas deixa eu te dizer uma coisa: neste mundo não tem esperança. Os homens não podem te dar resposta daquilo que você precisa. A estrutura política do mundo não pode dar retorno positivo para a humanidade. Não existe saída no mundo para os homens. Não existe solução para o homem no mundo político, no mundo social. A única saída se chama Jesus. Em breve vai se revelar o segredo de Deus. Olha o segredo. E iraram as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, e aos seus santos. No começo da minha mensagem eu disse: meus irmãos, nós tivemos a Covid, nós conhecemos várias doenças que não têm cura, epidemias, enchente, terremoto, problemas de várias formas, doenças incuráveis, problemas de vários modos. Mas qual é a consequência disso? O pecado. Agora deixa eu te dar uma notícia: vai chegar o momento em que o pecado vai deixar de ser o algoz da humanidade. Deus vai tomar a rédea, Deus vai tomar a direção. Na época do carnaval, nós vimos lá as escolas de samba, fazendo toda aquela alegoria, né, daquele ser, e Jesus como se estivesse sendo derrotado, toda aquela cena, não é? E ao olhar aquilo é até humilhante. Então os homens estão fazendo o que querem, não obedecem a Deus, não se submetem às leis de Deus, não se submetem aos critérios de Deus. E para piorar, isso não vai ficar assim. A humanidade vai chegar num nível que vai odiar a igreja, que vai odiar a Deus, que princípios básicos, morais, éticos vão ser desconsiderados definitivamente. Deus para eles não é nada. Deus para os homens será considerado nada. A Bíblia diz, você que estuda o livro de Apocalipse, Deus vai mandar castigo,
juízo sobre os homens. A Bíblia diz que Deus vai derramar uma taça sobre o sol, e ele vai aquecer 7 vezes mais, e vai produzir nos homens chagas, vai queimar os homens. No tempo da grande tribulação vai cair pedra sobre a cabeça dos homens de mais de 60 quilos. Nas revelações, João diz assim: eu vi cair do céu uma estrela, como uma grande montanha, e caiu no mar. João não conseguiu descrever, ele falou uma montanha. Pela ciência, deixa eu te dizer uma coisa, pela ciência, não existe nenhuma forma de que um meteoro possa atingir a terra. Só que Deus vai mudar isso. A Bíblia diz, e eu quero que você leia comigo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, escute: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual os céus e a terra passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Deus vai julgar os homens. Deus vai trazer os homens até a tua presença e vai castigá-los. O homem agora peca, blasfema de Deus, xinga Deus, acha que Deus é um homem mortal. Para muitos Deus até nem existe. Para muitos os homens são Deus, a natureza é Deus. Mas está chegando a hora, está chegando a hora do acerto de conta, está chegando a hora do homem encarar a Deus como Ele é. Até o momento, o homem zomba de Deus, os homens afrontam a Deus, desrespeitam a Deus, mas vai chegar o momento em que Deus vai tomar as providências necessárias e vai julgar os homens pelos seus pecados. Vai chegar o momento do segredo de Deus. Quais são os segredos de Deus? Com o mundo, Deus vai julgar o mundo. Deus vai punir o mundo. Mas aos salvos, e aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, está aqui. Chegará o momento de Deus tratar com a igreja, de Deus dar à igreja o seu devido galardão. Deixa eu te dizer uma coisa, está chegando o momento, meus irmãos, da gente entrar num funil. Não pensa as pessoas que as coisas vão melhorar. Daqui para frente, as coisas só irão piorar. Os homens se tornarão mais desobedientes, mais rebeldes, mais insubordinados, mais com muita afronta, caluniadores. O mundo vai olhar para nós com um olhar de ódio. Vão querer nos matar, vão nos perseguir, mas é o que está escrito no livro de Apocalipse. Está chegando o momento certo, não haverá mais demora. Sabe o que vai acontecer? Essa semana eu estive vendo o filme Deixados para Trás, e olhando hoje, as pessoas vai chegar um tempo que elas vão ter ódio da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não vai se curvar antes às abominações que o mundo quer.
Enquanto o mundo quer a bagunça, a igreja vai permanecer fiel a Deus, guardando princípios, ética, moral. Segundo o movimento religioso atual, o mundo viveu uma época de aquário, de um tempo em que o homem é quadrado, retrógrado, vivendo a época de peixe, melhor dizendo, e que agora o mundo vai passar por uma transformação, da era de peixes, que é a época, ou o tempo do cristianismo, de bons princípios, de ética, de moral, de guardar elementos bíblicos, preceitos bíblicos, mas que agora o mundo precisa entrar na fase de aquário, aonde o homem vai se descobrir como Deus, aonde o homem vai se divinizar, vai deixar de ser mortal e experimentar o mundo transcendental, vai passar por uma mudança. Mas aí eles dizem, para que a humanidade experimente esta mudança, é preciso banir, abolir alguns princípios e um povo que preserva bons costumes. Para o mundo, nossa ideologia de vida, nosso mundo de vida não presta. Para o mundo, a igreja vai deixar de ser considerada. A pressão vai aumentar. Vai haver um dilema. Vai haver um tormento. E é aí que vai se cumprir. Não haverá mais demora. Que demora é essa? Sabe o que vai acontecer? Quando a pressão começar, quando o mundo começar a afrontar a igreja, quando o mundo começar a perseguir a igreja, porque guardar os princípios bíblicos. E aí, no filme, pastor Fábio, foi tratado de algo interessante, porque o mundo vai enganar os homens que aqui estarão. A gente não fala de arrebatamento. O que é arrebatamento? A qualquer momento nós vamos subir para o céu. Você acredita nisso? Levante a sua mão. Você acredita nisso? A qualquer momento a trombeta soará, e eu não sei se vai acontecer hoje, agora, não sei se vai acontecer enquanto a gente está indo para casa, não sei se vai acontecer quando a gente estiver no trabalho, mas uma coisa é certa, vai acontecer. Mas sabe o que o mundo está dizendo, irmã Claudilene? Que este povo chamado igreja não vai se adequar ao sistema que está para ser implantado. Então aí tem a ideia de disco voadores, ovnis, extraterrestres. Sabe o que vai acontecer? Este povo que não aceita a ideologia odierna será sugado, será levado por esses extraterrestres. Mas na verdade, não é verdade. A igreja não será levada por disco voadores, por ovnis. Quando a igreja desaparecer, você que está aqui hoje, que não é salvo em Cristo Jesus, que não é crente, deixa eu te dizer uma coisa, no dia que você ouvir a Rede Globo, a Band, a CNN, os canais de televisão dizendo, desapareceu um povo na terra, milhões e milhões de pessoas desapareceram de forma inexplicável. Não são os ovnis, não foram os discos voadores, é a igreja que subiu para o céu. Você acredita nisso? Glorifique ao Senhor. A igreja vai subir, a igreja vai embora. Daqui uns dias a gente vai fazer assim para este mundo. Sabe o que vai acontecer? Está vendo essas luzes? Está vendo este rapaz aqui no teclado? Se for agora, sabe o que vai acontecer? Este microfone vai cair da minha mão, todos esses obreiros aqui vão subir, estas roupas vão ficar, esse teclado vai ficar puro, esses bancos vai ficar puro, e nós nos encontraremos na glória. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.
Amém. Guarde no nosso coração esta palavra, Senhor. Que a gente não se esqueça que resta pouco tempo. Acorda-nos na madrugada, fala ao nosso coração e à nossa mente, que a gente se incomode com esse tempo e que a gente diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Volta logo, Senhor. A sua igreja te espera. Volta logo, Senhor. Volta breve. Cumpra a sua palavra e volte logo, Senhor. Nós aguardamos a sua vinda. Nós te esperamos. Que tal subequebias darabadacai. Volta logo, Senhor. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a nossa alma espera por ti, Senhor. Volte logo, Senhor. Volte logo, Senhor. Segura nas nossas mãos. Nos ajude, Senhor, a perseverar. Que nós possamos ficar firmes até aquele dia em que nós veremos o Senhor face a face. Perdoe os nossos pecados. Limpa-nos e ficaremos mais limpos. Santifica-nos e seremos santos. Trabalhe em nós, para que sejamos exatamente conforme Tu queres. Para que quando o Senhor vier, o Senhor nos ache fazendo assim. Trabalha na nossa família. Trabalha na nossa casa. Está ficando apertado, Senhor. Mas os nossos olhos estão fitos no céu. E os nossos ouvidos aguardam ouvir a trombeta tocar. Volta logo, Senhor. Dá-nos uma noite de paz. E se for este o dia que nós tiveremos, nós repetimos: volte logo, Senhor. Fica com a tua igreja, guarda o teu povo, ajuda-nos. Somos teus para sempre. É a nossa oração no nome que está acima de todo nome. E que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.